Bom, queria começar com um questionamento que foi levantado por vários companheiros. Eu acho que essa dúvida ou essa reflexão sobre a questão do crédito cooperativo, da economia solidária, eu percebi que isso permeou aí em várias questões, né? E assim, evidentemente que elementos como crédito cooperativo, essa questão dos bancos comunitários, economia solidária, não dá para a gente tratar tudo isso como uma coisa só, né? Porque não são. Existem nuances, existem diferenciações, que eu acho que se a gente fosse se aprofundar nesse tema, nós nos alongaríamos bastante. Mas o que é fundamental da gente entender, aqui na minha opinião? Todos esses elementos, eles se fundam no mesmo princípio. Eles se fundam num princípio que é um princípio de solidariedade. Tanto a questão da economia solidária, como o próprio nome diz, como o crédito cooperativo. E eu, particularmente, eu sou um profundo crítico. Sou um profundo crítico dessas alternativas, em função de que elas, primeiro, do seu ponto de vista mais geral, tanto teórico como de perspectiva, eles não têm no seu conteúdo aquilo que o Ailton falou aqui, e eu acho que tem que se reivindicar nesse debate sobre o sistema financeiro, que é a sua natureza antissistêmica. Nenhuma dessas alternativas aqui apresentadas de economia solidária, por mais que a gente debata a questão de que ver melhores formas para conceder o crédito para as pessoas, para que elas possam consumir, para que elas não passem fome, todo esse tipo de coisa, né? Regada de boas intenções. Eu acho que existem pessoas que apostam nessas alternativas que têm boas intenções, mas elas de fato não são alternativas antissistêmicas. São alternativas que estão colocadas no marco de um sistema financeiro privado que não rompe com a lógica capitalista. E que pretende, que eu acho que isso aqui é o mais grave, e que pretende criar uma coisa à parte do sistema financeiro, como se isso fosse possível. E isso não é possível. Por que não é possível? Porque a própria fase do capitalismo que nós vivemos, que não é mais aquela fase concorrencial, mas a fase dos monopólios, ela faz com que exista uma oligarquia financeira sustentada em um punhado de capitalistas, financistas, especuladores e também industriais, que dominam toda a economia, e na medida do domínio da economia e do monopólio que eles detêm sobre todos os ramos, eles conseguem arruinar os seus adversários. A lógica monopolista da atual fase do capitalismo não permite que exista, evidentemente que a concorrência no capitalismo ela segue existindo, porque ela é um elemento fundamental, ela é um pilar desse modo de produção. Mas na atual fase do capitalismo, a própria concorrência e o desenvolvimento da concorrência, ela se transforma na sua negação. Então a concorrência ela segue existindo, mas os grandes arruinam os pequenos. E novos pequenos surgem, e os grandes arruinam esses novos pequenos. Se vocês forem perceber, cada um de vocês, se puderem fazer esse teste, e procurem se lembrar, na infância, daqueles mercadinhos que vocês viram nas ruas das infâncias de vocês, onde vocês moravam, nos interiores, ou mesmo nas cidades. Se a gente for pensar, se a gente for puxar pela memória tudo isso aí, a gente vai perceber que a maioria deles arruinaram. Por que a maioria deles arruinaram? Porque essa é a dinâmica própria do capitalismo nessa sua fase, numa fase de decadência. Então, por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque isso se aplica ao sistema financeiro em função de que as lógicas elas não estão separadas. Elas não estão separadas. Aqui, como já foi dito, e aí eu já entro na pergunta aqui do Dorisval, né? O que houve nessa atual fase do capitalismo foi uma fusão do capital bancário
com o capital produtivo, com o capital industrial. De modo que hoje eles são uma só coisa. A divisão entre o capital financeiro e o capital industrial, ou capital produtivo, ou o nome que se queira dar, ela é uma divisão didática. Ela é uma divisão que só serve para termos didáticos. Ela não serve para fundamentar uma explicação sustentada numa real diferenciação entre esses dois segmentos, porque eles estão tão imiscuídos, eles estão tão integrados, que um não vive mais sem o outro nessa lógica. De modo que essas alternativas de crédito cooperativo e economia solidária, por mais altruístas que sejam, por mais bem intencionadas que sejam, elas não questionam a lógica do sistema financeiro privado dentro dessa atual fase do capitalismo. Pelo contrário, até mesmo do ponto de vista teórico e ideológico, elas reforçam, na medida que alimenta a ilusão de que com essas alternativas é possível, inclusive, romper com toda essa lógica. Né? Sem contar que aqueles companheiros e companheiras que acreditam nessa alternativa e que despendem sua energia para construir esse tipo de coisa, eles terminam negligenciando, na medida em que despendem sua energia para isso, negligenciando a estratégia que de fato pode transformar a sociedade e realizar incursões na economia e no sistema financeiro, que é a luta direta da classe trabalhadora. Né? Então, por isso que eu sou profundamente crítico a essas alternativas. Para ir concluindo, já o tempo é muito pequeno, mas eu queria falar um pouco sobre a questão das medidas do governo, que foi perguntado aqui. Eu acho que foi o Dorisval e o Ailton, ele também tocou um pouco sobre isso. Olha só, na verdade, as medidas do governo, né, elas não são medidas para se enfrentar com o sistema financeiro. E não é só pela compreensão que a gente tem e pelo menos aos olhos da vanguarda lutadora desse país, porque a classe trabalhadora ainda alimenta a esperança do governo Dilma, não é só porque as relações entre o sistema financeiro e o governo Dilma, o governo do PT, são profundamente matrimoniais, eu diria. Né? Não é só por isso. Esse é um dos elementos. Mas as medidas do governo, elas são limitadas em função de um problema que é real. Em função de que elas não se enfrentam com a lógica. Elas não questionam aquilo que é fundamental no projeto que se propõe de fato alternativo e anticapitalista nos marcos do sistema financeiro, que é o questionamento do controle privado sobre o sistema. O governo Dilma não questiona o controle privado. O governo Dilma, ele não empreende medidas restritivas ao sistema financeiro privado. Se a gente for ver essa questão da redução da taxa de juros, por exemplo, é verdade que o governo reduziu a taxa de juros e que isso provocou alguma celeuma com o setor do sistema financeiro? É verdade. Mas essa é uma análise que não pode se dar somente no terreno das aparências, ela tem que ser uma análise mais profunda. O que fez de fato o governo Dilma com a questão da redução dos juros? Na verdade, o governo Dilma, primeiro, reduziu os juros, é verdade, mas foi uma redução muito tímida, uma redução muito modesta, que não colocou em questão a grande lucratividade que tem os banqueiros e o setor financeiro com a rolagem da dívida pública. A atual taxa de juros, mesmo sob a redução, ela continua garantindo uma grande lucratividade dos banqueiros na medida em que ela remunera de maneira muito alta os títulos da dívida que o próprio governo emite para captar mais recursos externos, para financiar as suas políticas aqui no Brasil. Então, a redução de juros, ela existe, mas ela não foi tudo isso. Foi muito barulho por quase nada. Né? Essa é uma questão. E depois,
e aí eu tenho todo acordo com isso que o Ailton falou, é de que essa redução de juros operada pelo governo Dilma, ela é uma redução profundamente funcional ao capital. Por quê? Porque isso tem a ver com a própria localização do Brasil na divisão do trabalho internacional. Por que o Brasil ele teve reflexos na crise econômica diferente dos Estados Unidos, diferente dos países centrais da Europa? Por quê? Foi porque o governo Lula ele foi bonzinho, ele conseguiu operar melhor? Não foi por isso. Não foi por isso. O Brasil ele não foi atingido da mesma maneira na crise econômica porque a sua localização é distinta. Porque o Brasil ele assumiu um papel ao longo dos últimos anos de exportador de matéria-prima, fundamentalmente minério e produtos agropecuários, exportador de mão de obra barata. Tudo isso é uma taxa de juros muito alta. Por que os investidores saíram dos países centrais e vieram para os países chamados BRICS? Brasil, Rússia, Índia e China. Porque todos eles são plataformas de exportação de mão de obra barata. E o Brasil, no marco do desenvolvimento da sua economia baseada em commodities, em matérias-primas, em minérios, isso fez com que essa localização particular fizesse com que o Brasil não sofresse tantos efeitos da crise. E o que o governo Dilma faz agora? Na medida em que a crise lá na Europa se aprofunda. A crise na Europa se aprofunda e traz aqui para o Brasil uma possibilidade real de recessão. As notícias não nos deixam mentir. O governo já está anunciando aí a preocupação não só com a desindustrialização, mas também com a própria redução do PIB, em função de um desaquecimento na economia. E o que o governo faz agora para reaquecer a economia? Mas reaquecer a economia de que modo? Garantindo que esse setor que sustentou a economia nacional, que foi baseado em commodities, o setor do agronegócio e as grandes mineradoras, o que faz o governo Dilma agora? Reduz a taxa de juros para fazer com que esse setor ele consiga avançar em novos investimentos. É funcional ao capital, é funcional a essa fração da burguesia. E aí o que o governo Dilma faz ao mesmo tempo? Reduz a taxa de juros para agradar esse setor da burguesia, mas ao mesmo tempo retira dos trabalhadores para compensar a perda, que foi muito pouca, do setor financeiro na medida da redução da taxa de juros. Uma dessas medidas, de forma muito clara e categórica, foram, primeiro, o aumento das tarifas, que isso é uma característica profundamente parasitária do sistema financeiro. Essa deve ser uma das reivindicações que acho que o governo precisa levantar: o fim das tarifas. As tarifas bancárias é um absurdo. Hoje, com a mecanização, com o processo de automação bancária, os próprios clientes que se utilizam dos serviços bancários, eles realizam suas operações e ainda pagam taxas. É absurdo. É absurdo. Então, o que fizeram os bancos, inclusive os bancos públicos, na medida em que reduziu a taxa de juros para reaquecer a economia e privilegiar esse setor? Aumentou as tarifas, mas não só isso, vinculou a redução da taxa de juros a uma redução da remuneração da poupança. E na poupança, quem é que investe na poupança? A grande maioria são os pequenos poupadores, a classe trabalhadora. Então o que o governo Dilma faz? Privilegiou o setor da burguesia, uma fração da burguesia que sustentou a economia no momento de crise, para que ela continue lucrando, e ao mesmo tempo, na medida em que retirou um pouquinho dos banqueiros para essa fração burguesa, retira dos trabalhadores para devolver aos banqueiros. Mostra mais uma vez a sua natureza burguesa e defensora de medidas profundamente funcionais ao capital, mesmo que tenha ocorrido aí alguma celeuma com os bancos. E para concluir, eu acho que primeiro agradecer, eu acho que esse foi um debate muito produtivo, mas eu acho que assim, a grande lição que a gente tem que tirar desse debate, e que eu acho que isso foi ratificado tanto por mim, como pelo companheiro que também esteve aqui na mesa conosco, é de que somente essas medidas não importam, né? Somente essas medidas não avançam se elas forem tratadas como medidas em si mesmas, como se elas forem uma estratégia para enfrentar o sistema financeiro. E aí eu quero concluir com uma frase que foi dita pelo Leon Trotsky,
né, de que, e eu acho que ela é profundamente atual, é de que nós não podemos dar um passo sério sequer sem que a gente enfrente, de fato, os banqueiros, o sistema financeiro e a própria anarquia capitalista que se unem na sua obra de destruição. Se nós não enfrentarmos o domínio capitalista sobre o sistema financeiro, se nós não tivermos isso como estratégia, todas as saídas estão fadadas ao fracasso. Todas as saídas estão fadadas a morrer no marco e no horizonte da social-democracia europeia, do governo do PT e todos eles que tentaram controlar o capital, controlar o sistema financeiro. O sistema financeiro na anarquia capitalista é incontrolável. É incontrolável. Só é possível romper com isso no marco da luta da classe trabalhadora e enfrentando o controle dos capitalistas sobre ele. Agradecer ao Juarez, a gente passa aqui para o Medeiros.